E essa história de que o Flamengo passará por uma barca com 4 jogadores na metade da temporada. Quero explicar em detalhes essa história, com contornos diferentes para cada um dos atletas. O primeiro deles, Everton Cebolinha, tem contrato apenas até dezembro. Havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Ou seja, na metade do ano o Flamengo vai ter a última chance de fazer algum dinheiro com o atleta. E se conseguir vendê-lo em julho ou agosto, o Flamengo ainda economiza o salário de 1,5 milhão de reais por mês até dezembro. Ou seja, nesse momento, o Flamengo está à procura, em busca de propostas pelo Cebolinha. Se elas aparecerem, o jogador será negociado. Léo Ortiz, zagueiro titular absoluto do Flamengo e com propostas recusadas na janela de julho do ano passado e de janeiro desse ano. O Flamengo entende que precisa respeitar os processos e também o sonho do Léo Ortiz em atuar num grande do futebol europeu. Se existir uma proposta boa, o Flamengo concede essa ideia de negociar o atleta e a partir daí poderia ter Danilo ou Vitão para substituí-lo na condição de titular, com a zaga sendo formada por Léo Pereira e Danilo ou Léo Pereira e Vitão. O Wallace vive uma situação bem diferente. Atleta que quase foi negociado com o Red Bull Bragantino, mas que não conseguiu se firmar desde sua permanência. Existe a possibilidade de o Red Bull Bragantino estreitar a relação e fazer uma nova proposta na metade do ano, se essa proposta chegar, a tendência é que o negócio saia. Para completar, Everton Araújo, que virou titular absoluto e peça importantíssima do time de Leonardo Jardim. Em caso de proposta excelente, deve haver acordo, até porque o Flamengo, mesmo arrecadando bastante, como nunca um clube brasileiro na história, na temporada passada foram 2 bilhões e 100 milhões de reais, vai haver a necessidade de uma enorme venda na atual temporada. E há dentro do Flamengo a impressão de que o Everton Araújo pode ser esse cara, jogador monitorado por vários grandes clubes do futebol europeu, entre eles o poderoso Real Madrid. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira, diretamente aqui de Santiago, Chile, o Cruzeiro agora foca na Copa Libertadores da América e o time do técnico Arthur Jorge com esse compromisso importante. É jogo decisivo, hein? Daqui a pouco vamos trazer a lista dos relacionados, preparação do Cruzeiro que foi encerrada com um treinamento pela manhã, foi encerrada em Belo Horizonte, no Brasil, porque o último treinamento será aqui no Chile. E aí vamos acompanhar o que define o Arthur Jorge para este compromisso. Em relação ao time que vem atuando, ele tem todos os jogadores à disposição. A exceção agora passa a ser o Bruno Rodrigues. Ele passou por exame de imagem, teve constatado um edema e por isso ficou fora. Já vem fazendo tratamento intensivo para ver se ele se junta à delegação que vai estar em Salvador no sábado para o jogo diante da equipe do Bahia. Aí o assunto é Campeonato Brasileiro, em termos de Brasileirão. O Cruzeiro está na 15ª colocação, 1 ponto apenas à frente do 17º colocado. Sinal de alerta nunca deixou de estar ligado, mas ele aumentou a sua potência, né? A luz desse sinal de alerta, ela ficou mais acesa com a derrota no Clássico para o Atlético Mineiro. E aí o Cruzeiro vai ter que buscar ponto nesses 2 jogos fora de casa no Brasileirão. Depois do Bahia, tem a decisão com o Goiás na Copa do Brasil. E no final de semana seguinte, antes de ir para a Argentina enfrentar o Boca, o Cruzeiro joga com o Palmeiras na Arena Barueri, em São Paulo. Então, é a sequência pesada. A gente falou sobre a maratona que o Cruzeiro teve em abril. A de maio é mais difícil ainda e começou com um resultado que ninguém esperava, que foi a derrota para o Atlético Mineiro. Sobre o Bruno Rodrigues, então, vamos ver se ele reúne condição de retornar no sábado lá na Fonte Nova, em Salvador. Vamos passar aqui todos os jogadores relacionados. Tem novidade, tem jogador reaparecendo. Goleiros, Otávio, Matheus Cunha e Marcelo Heráclito. Zagueiros, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidalba. Laterais, Kaique, Fagner, Cauã Moraes e William. Pro meio campo, Japa tá de volta, hein? Christian, Gerson, Lucas Romero, Lucas Silva, Japa, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Pro ataque, Arroio, Caio Jorge, Sinisterra, Neisser, Wanderson, Kenji e o Chico da Costa. Chico da Costa também voltando a ficar
à disposição. E aí vamos acompanhar. São 25, 2 serão cortados, um goleiro e mais um jogador de linha. Aí é com o técnico Arthur Jorge no último treinamento. Amanhã ele vai definir o time, por mais que ele monte equipes misturadas, mas quem sobrar ali do trabalho tático, muito provavelmente, vai ficar fora do banco na quarta-feira, diante da equipe da Católica. Lembrando que o jogo no horário do Brasil será às 11 da noite, hein? É isso mesmo. Tem que ficar ligado aí na Samuca TV, 23 horas. A gente está aqui com 1 hora a menos. Temperatura até agradável, um pouquinho de frio aqui em Santiago. E é este o clima para essa decisão para o Cruzeiro na Copa Libertadores da América. Vamos falar sobre time provável, o que pode mudar? O técnico Arthur Jorge. Mas primeiro eu quero falar da Nuve Energia, meu amigo. Pegue aí a sua conta de luz. Se você estiver pagando mais de R$200 por mês, eu tenho um presente para você, hein? Você vai vir para a Nuve, energia solar por assinatura, vai assinar a Nuve, se a sua conta for acima de R$200 por mês, usando o cupom exclusivo SAMUCA, eu vou te dar a camisa oficial do Cruzeiro, hein? É sem sorteio, a camisa vai chegar aí para você. Venha para a Nuve, tem QR Code na tela, tem o link na descrição, energia solar por assinatura, sem pegadinha, sem taxa de fidelidade, sem taxa de adesão. Vai vir para a Nuve, se a sua conta for acima de R$200 por mês, eu vou te dar a camisa do Cruzeiro. E, além disso, entre 15% e 25% de desconto todo mês na sua conta de luz. Pare de pagar o valor integral na sua conta de luz, meu amigo. Venha para a Nuve, energia solar por assinatura. E bora lá, quem não quer ganhar aí uma camisa do Cruzeirão? Então, venha para a Nuve. Sobre time, há uma expectativa de que o Fagner ele possa voltar a ser titular. O Cauã Moraes recebeu aquela chance diante da equipe do Atlético Mineiro, não foi bem. O Fagner tinha atuado ali um tempo diante do Boca, também não vinha fazendo um grande jogo. O Cauã Moraes entrou naquela ocasião. E no clássico o Cauã foi titular, o Fagner ficou no banco, então está inteiro para esse compromisso diante da Católica. Vamos ver se o técnico Arthur Jorge faz alguma outra alteração. Depende, claro, também desta maratona de jogos que o Cruzeiro vem tendo, mas até quarta-feira a turma deve estar recuperada. O Cruzeiro jogou no sábado, domingo foi de folga, aí a recuperação para todo mundo. Treinou hoje pela manhã em Belo Horizonte, fecha a preparação amanhã à tarde aqui no Chile, o jogo na quarta. Aí para o duelo com o Bahia, o tempo será bem menor, porque o Cruzeiro vai estar na quarta aqui, o jogo no horário do Brasil vai terminar 1 hora da manhã. O Cruzeiro vai voltar e muito provavelmente vai emendar viagem, inclusive para Salvador. Tem quinta e sexta apenas, no sábado, 9 horas da noite, já estará em campo na Fonte Nova, diante da equipe do Bahia. E aí na terça seguinte é o compromisso diante da equipe do Goiás. É o calendário apertado para todo mundo, para o Cruzeiro não seria diferente, mas o time querendo dar uma outra resposta, porque a impressão que foi deixada no clássico diante do Atlético Mineiro, obviamente não agradou ninguém, não agradou ao grupo, que teve ali muita conversa ainda no vestiário do Mineirão para tentar entender o que aconteceu. E claro, o Arthur Jorge falou abertamente sobre isso na entrevista coletiva, que não estava nada satisfeito com o que o Cruzeiro tinha entregue naquele jogo diante da equipe do Atlético Mineiro, quando todo mundo esperava uma vitória, porque hoje a situação em termos de tabela no Brasileirão estaria muito mais tranquila, mas sem tempo para lamentar. Quarta-feira a decisão. Se o Cruzeiro vence a Católica aqui no Chile, praticamente coloca um pé nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O empate vai depender de mais coisa para frente. Se perder, meu amigo, aí a classificação para as oitavas da Libertadores vai ficar bem ameaçada. Tá falado, pessoal? E jogo, Edu, primeiro, com uma necessidade de resposta imediata do Cruzeiro. O tempo não espera, a classificação também não espera. Depois de um recado ruim no fim de semana, a derrota no Superclássico, virou jogo de decisão, virou jogo de final, Edu. É uma final. Uma final, assim, em meio à fase de grupos, mas é porque o grupo está embolado, né? São 3 equipes com 6 pontos. Nesse confronto especificamente, no direto, que é um critério de desempate, o Cruzeiro está perdendo para a Católica, porque os chilenos venceram aqui em Belo Horizonte. E Cirilo,
Falar em mudanças do time do Cruzeiro, eu vou apontar uma. Fagner volta lateral direito, porque qual outra mudança vai ser feita? Sendo muito sincero, do time que jogou o Clássico, não tem outra mudança a se fazer. A principal é de postura, né? É o Cruzeiro mudar a postura, jogar com uma maior concentração, é uma Copa. Pode ter certeza que a Católica vai jogar o jogo da vida, porque sabe que se vencer dá um passo enorme para uma classificação. Num grupo que talvez eles imaginassem uma terceira colocação, uma dificuldade ainda maior. Então a maior mudança do Cruzeiro para esse jogo precisa ser de postura. A outra, eu acredito que seja o Fagner na lateral direita e o Cruzeiro pronto para enfrentar esse adversário. Vamos saber do Rubem Júnior, detalhes do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola ao vivo, direto de Santiago, a Itatiaia lado a lado com o futebol mineiro neste meio de semana nas competições Conmebol. Rubem Júnior, um abraço, boa noite. Boa noite para você, Cirilo. Para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola da Itatiaia, confirmando horário aqui no Chile, em Santiago, a Itatiaia já abrindo seu microfone forte, já respirando esse jogo que tem caráter decisivo para esta quarta-feira, 11 horas da noite, hora de Brasília. E neste momento, 20 graus a temperatura em Santiago, são 5 horas e 46 minutos. Estamos no fuso, né? Uma hora a menos. A expectativa de onde a Itatiaia fala neste momento é para a chegada da delegação do Cruzeiro dentro de mais 2 horas. Essa é a previsão. A delegação que deixou a toca no início da tarde e num traje, né, Cirilo, espetacular, traje completo da Taylors, né, que é uma empresa de Belo Horizonte que vestiu os jogadores do Cruzeiro para esse jogo a caráter, né, tão decisivo que é o Cruzeiro, que tenta pelo menos, né, vingar o jogo de ida que teve no Mineirão contra a Católica. A delegação tem 25 jogadores. Vocês falaram tudo e a respeito principalmente das possíveis mudanças, né? A possível mudança na lateral direita, a volta do Fagner, que já vem sendo preservado, não foi só para o Clássico, mas o Fagner vem tendo esse controle de carga. O Cruzeiro que tem nessa relação a ausência do Bruno Rodrigues, um edema. O Cruzeiro tem todo o cuidado com relação ao atleta pelo histórico que ele tem, né, de lesão, quando veio do Palmeiras, não veio com a delegação. E por outro lado tem as novidades do Chico da Costa, que não ficou à disposição para o jogo contra a equipe do Atlético, e também do Japa para o meio campo. É mais uma opção, Japa que não foi relacionado não só para o jogo contra o Atlético, mas também contra o Boca pela Copa Libertadores. É página virada acima de tudo, esse é o discurso. O Cruzeiro sabe desse jogo de 6 pontos que tem contra a Católica. A equipe chilena está animado, né? Está animada e trabalha e vem, né, durante a semana, a expectativa para um bom público também na Claro Arena, que é um estádio de 1988, mas passou por um processo de reforma. E que reforma, viu, JVC? Cerca de 50 milhões de dólares investidos, foi reinaugurado na última temporada, tem a capacidade aí para 25 mil torcedores, um estádio bem moderno e que tem o gramado sintético. E, segundo informações que apuramos, é um sintético onde tem, né, a parte moderna que se aproxima até mesmo um pouco da grama natural. O Cruzeiro que fez alguns trabalhos também no seu gramado sintético que tem na Toca da Raposa. São 5 horas e 48 minutos aqui no Chile. Cruzeiro daqui a pouco pintando na área, JVC. Beleza, Rubem Júnior, o Cruzeiro já na área em Santiago, no Chile. Edu, falando do caráter decisivo do jogo, você falou que não acredita em mudanças impactantes, além dessa citada da lateral direita. O Cruzeiro tem que fazer para sair um resultado positivo, né? Sai com uma vitória lá, porque o empate vai deixar o Cruzeiro atrás desse adversário, né? Da Universidade Católica. Então o Cruzeiro vai pra vencer o jogo, né, Edu? Tem que ir pra vencer o jogo, Cirilo. Não tem outro resultado pro Cruzeiro, até porque perdeu o primeiro jogo pra Católica aqui. O confronto direto, como eu disse, é um critério de desempate. O Cruzeiro é melhor que a Católica, perdeu o jogo aqui porque não entendeu ali, talvez, o cenário da partida. Teve próximo de marcar os gols, perde os gols, o adversário chega 1, 2, 3 vezes e acaba surpreendendo. Então o Cruzeiro tem que ser um time mais eficiente, mais eficaz e, como eu disse agora há pouco, mudar de postura, cara. Mudar a postura, entender a importância e o tamanho, o peso desse jogo. Cara, o Cruzeiro volta a Libertadores depois de tanto tempo, né? Não pode ficar de fora do mata-mata por conta de vacilos na fase de grupos e num grupo tão difícil como é esse, com Católica e Boca. Então, aí ao Chile, pode ser gramado natural, gramado sintético, lá no Chile tem de tudo. O Cruzeiro tem que vencer. Vou chamar o Rubem Júnior para mais notícias do Cruzeiro ao vivo de Santiago. Fala, Rubens. Ao vivo, horário em Santiago, 5 horas e 55 minutos. Cirilo, a gente comentava sobre a maratona que o Cruzeiro teve no mês de abril, com 9 jogos, e teve apenas 2 derrotas, uma delas para a Católica, outra para o São Paulo. Um aproveitamento espetacular do técnico Arthur Jorge, até por isso o Cruzeiro entra em campo, né, para buscar uma boa vitória contra a Católica aqui, até porque depois tem mais uma maratona pesada, né, envolvendo aí Copa do Brasil também, Campeonato Brasileiro, já tem, né, no próximo sábado o Bahia, aí na outra semana tem o Palmeiras, depois tem a equipe
equipe do Boca no dia 19 em La Bombonera. O Cruzeiro que tem no final do mês fechando a sua participação na fase de grupos da competição e para isso tenta a vitória aqui no Chile também contra o Boca para ter um conforto na última partida contra o Barcelona de Guayaquil, jogo no Mineirão. Vamos aos relacionados, jogadores que desembarcam daqui a pouco em Santiago. Goleiros Otávio, Marcelo Heráclito e Matheus Cunha, zagueiros Fabrício, Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidjalba, laterais Kaique, Cauã, Moraes, Fagner e William, meias Christian, Gerson, Romero, Lucas Silva, Japa e Matheus Henrique, Matheus Pereira, atacantes Arroio, Chico da Costa, Caio Jorge, Kaique Kenji, Sinesterra, Neiser e Wanderson. E a gente sabe da grande audiência que tem a Itatiaia, né, em cada canto deste mundo, muita gente também deixando o PH e vindo aqui para o Chile. O preço do ingresso tá R$215 e o torcedor tem que ficar atento porque precisa fazer um cadastro no portal chileno de registro nacional de torcedores e também tem a biometria facial. Agora são 5h57, estamos aqui à porta do Hotel Sheraton, onde vai chegar a delegação do Cruzeiro, esperando os 25 jogadores, todo o staff e no traje completo. Fala, pessoal, Cirilo. estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.